quando estavas na África do Sul, o que é que vias e ouvias sobre Angola? Olha, faz-se uma publicidade muito ilusória sobre a realidade de Angola, porque nós temos uns serviços secretos no país que não deixam as informações serem independentes e serem fulcrais. O futuro da manhã, na visão do MPLA, são jovens bêbados e drogados e prostitutas. Portanto, não vais investir em escola. Não investe em escola, investe em igrejas, investe nas milícias, investe na alienação popular. Em 2017, os angolanos aplaudiram a presença do camarada presidente João Lourenço, não é, no poder. Nós estávamos como pessoas feridas que queriam saber onde é que é o hospital. E ele verbalmente mostrou-nos o hospital e a gente estava a pensar que lá no tal hospital tem as condições, não é, de sanidade necessária para então resolvermos o nosso problema, que é falta de justiça social. Falta de bem-estar social. Falou da luta contra o nepotismo, falou de recuperar as obras que estavam paradas, falou de melhorar o que está bem e resolver o que está mal. Para nós soou como uma canção dos deuses, porque eu não diria que existe divisão entre os ativistas atualmente, porque para já não existe um organigrama, para já não existe uma organização factual de ativistas em Angola. É tudo muito aleatório, é tudo muito individual, e é tudo muito eu tenho protagonismo, eu posso, eu sou mais sonante. Tu notas que é o ativista que está a engordar, que é o ativista que está a mudar de pele, é o ativista que está a comprar carro. Tá a ver? E tu vais para uma associação juvenil, é uma associação que nem sequer tem um computador, e são jovens de 22, 23 anos, jovens que fazem parte dessa degradação social que a gente vive. E essa degradação social que nos levou para o ativismo. Nós estamos a comprar relógios de 500 mil dólares para deputados e para pessoas singulares, para um caixa no banco BPC, quando temos uma associação Libertadores de Mentes sem computador. É ali onde eu te disse que a política de governação corporativa mata talentos e futuros, porquanto eles não querem challenge. We don't want challenge. Tipo, nós não queremos desafiantes. Só um povo que vive fora do discernimento é que se aliena. Nós temos tudo. Sente que a UNITA podia se organizar melhor? Eu acho que a UNITA já está organizada para governar. Eu acho que sim. Tem quadros, ainda na fase do Dr. Savim, formou muitas pessoas. Eu vivo na África do Sul e me encontro com muitos doutores da UNITA, entre os debates com muita gente da UNITA, e costumo ver muita via progressiva. Rádio 20. Papo reto, papo reto, papo reto. Ouvintes, boa tarde. 17 horas e 43 minutos na rádio, 17 horas e 43 minutos em toda Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto. Hoje, dia 17 de dezembro de 2020, já estamos no mês da festa e, portanto, gostamos também de fazer festa consigo, meu ouvinte, levando até si entretenimento, informação e entretenimento. E, portanto, trouxemos aqui hoje um convidado que é chamado pelo nome de Maibru Viega, é muito bem conhecido aí nas leads do ativismo. E eu não me quero arriscar aqui a dizer que se é de facto ativista ou é alguém apenas ligado à cultura, mas eu mesmo ele vai apresentar-se em função da pergunta que eu vou fazer. Maibru, antes de desejar-te boas-vindas, eu gostava de saber: é ativista? É alguém que é unicamente e simplesmente ligado à cultura? Alguém que partilha as suas opiniões, descontentamentos nas redes sociais? Muito obrigado. É só para responder rápido, depois eu te desejo as boas-vindas. Eu sou ativista. Sou ativista por quanto defendo causas e não defendo pessoas. Sim, senhor. Está certo. Então está aí. Maibru é ativista, está aqui conosco para uma conversa no Papo Reto e uma conversa de 30 minutos aqui conosco. Maibru, agora sim, seja bem-vindo à Rádio 20. Eu sei que é a sua primeira vez aqui na Rádio 20. Seja bem-vindo. E então vamos conversar. Está tranquilo. Boa noite, Angola. Boa noite, Rádio 20. Seguidores aí das páginas das redes sociais, manos e manas em Angola, na diáspora, africanos de Cape Town ao Cairo, lusofonia. Está aqui o vosso mano Simbian Kossi, mais conhecido por Maibru Viegas. E, portanto, vamos conversar. Eu vou estar aqui para responder as perguntas que achar coerentes e necessárias
Acho que não me senti confortável logicamente que não vou responder, mas agradeço o convite porque esse é o trabalho que estamos a fazer, inclusão nacional, não é? Nós estamos a trabalhar num sentido que a gente valoriza muito a comunhão, não é? É uma rádio comunitária, se fosse das outras não ia, deixa já adiantar. E vim parar aqui porque é um projeto de jovens, num país onde as oportunidades não fazem parte do quadro da avaliação do desempenho, vocês conseguem ter proatividade de criar um projeto do género. Então vim aqui mesmo em respeito ao projeto, porque não gosto de notoriedade, não gosto de protagonismo. Se fosse uma rádio que não é vossa e que não tem o cariz de rádio comunitária e de projeto independente, eu não iria. Então, obrigado pelo convite e vamos conversar. Obrigado. Nós sentimos-nos lisonjeados também pela sua presença e pelas suas palavras. Maibro, estiveste fora do país, né? Vivo na África do Sul há 16 anos. Há 16 anos? Yeah. Ok. E chegaste recentemente? Cheguei recentemente, estou há 9 dias no país. 9 dias. Qual é a sensação de um angolano no exterior do país quando houve que o país está a passar fome, manifestações constantes? Qual é a sensação de alguém que está fora do país e ouve essas informações? A sensação é de tristeza, a sensação é de abandono, vazio. A sensação é de uma alma deslocada do físico. A sensação é de dor. Porque é o seguinte, eu costumo dizer que aquelas pessoas que olham para a injustiça e nem se movem, não fazem nada contra a injustiça, concordam com a mesma. Portanto, a gente quando está lá fora e apercebe-se que as nossas populações ou o nosso povo está a sofrer, para nós é uma dor grande, Daí hoje, não é? Vocês conseguirem ver que o ativismo praticamente virou uma campanha de cidadania. Hoje temos muita gente a falar por Angola, hoje temos muita gente a se propor a esse processo que é o libertar das populações, a luta a favor da justiça social. Por quê? Porque o movimento dos diasporeiros motivou isso. Porquanto a gente não se como é que eu ia dizer? A gente não se alegra, a gente sente que precisa fazer alguma coisa a mais para que as nossas populações consigam atingir o seu desiderato, que é justiça social, mais qualidade de vida. Então, é nessa vertente, saímos da dor para a ação prática, que estamos a falar, que reunimos com jovens, que abraçamos aquelas pessoas que têm projetos como este, tá vendo? Para podermos criar o sentido de nação e assim então poder mostrar o poder governativo que estamos aqui. Precisamos que eles façam o seu trabalho, que na verdade é resolver os problemas das populações. Ok. E, portanto, quando estavas na África do Sul, o que é que vias e ouvias sobre Angola? Olha, faz uma publicidade muito ilusória sobre a realidade de Angola, porque nós temos uns serviços secretos no país que não deixam as informações serem independentes e serem fulcrais. Tudo acontece dentro de um sentido corporativo. Há um filtro em tudo que acontece em Angola. Portanto, hoje, por via das redes sociais, a gente consegue saber de alguma coisa real. Porque o que a gente ouve lá é que está tudo bem, estamos a lutar contra a corrupção, Angola está a desempenhar um grande papel e para aí fora. Mas o que é que acontece? As redes sociais, as pessoas que estão na diáspora, principalmente aqueles que fazem vai e volta, conseguem levar um bocadinho daquilo que é a realidade, não é? O cenário real, não é? Da situação de Angola. Daí, não é? Os movimentos que surgem. Porque se dependêssemos só do que a TPA fala e os outros órgãos de difusão massiva em Angola falam, a gente não teria nem sequer uma noção de 10% do que acontece aqui, porque é tudo fechado, é tudo a partir de um código, não é, de interação. E esse código quem define é o partido no poder, não é, com as mãos dos serviços secretos. Ou seja, existe uma mão invisível
que não deixa as informações progredirem e, no entanto, essas informações depois se transformarem em opiniões que podiam se transformar em resoluções para o país. Ok. Então, é aí onde a gente falha na comunicação de nação. Depois tem outro paradigma. Nós não temos internet em Angola. É tudo muito caro. E, portanto, as informações não chegam aonde deviam chegar, como devia ser. Por quê? Porque, para já, a governação corporativa revê isso, os bloqueios. Nós não temos internet, não temos pontos quentes de internet, não temos internet de graça. E ainda quando a gente vai pagar, a internet é muito cara. Mas acha que isso é propositado? Isso é algo já criado para limitar, portanto, a vazão de informação? É propositado, isso é institucional, porque quando você tem uma política corporativa, uma política de governação corporativa, nós estamos a falar de um monopólio, não é, de liderança. Tá vendo? Nós estamos a falar de um sistema político que revê o hereditarismo naquilo que é o processo de governação propriamente dito. Portanto, nesta questão, não interessa a independência nas ideias, não interessa a liberdade de expressão, porque descentraliza aquilo que é o objetivo de quem governa, que é liderar e liderar mais. Okay. Então, é conveniente para quem governa que as pessoas não tenham a capacidade de se comunicarem convenientemente. É importante para quem governa nesta vertente da governação corporativa que os povos sejam analfabetos. É conveniente da parte de quem governa nessa questão da governação corporativa. Porque um povo analfabeto, se, portanto, o jovem, por exemplo, é o futuro do amanhã. Por que é importante ter um jovem analfabeto? Não, porque se você tem um jovem analfabeto, você não tem discórdia. Mas o amanhã? Esta é a questão que se coloca. Dali existimos, dali dizemos basta e chega, porque nós estamos preocupados com as gerações vindouras. Okay. Por exemplo, eu não acredito que o meu irmão tem que ter um futuro igual ao meu, de jogar bola descalço. O meu filho tem que ter um futuro igual ao meu, ou uma infância igual à minha, por exemplo. Portanto, quando você fala que como assim, se os jovens são o futuro da manhã? O futuro da manhã, na visão do MPLA, são jovens bêbados e drogados e prostitutas. Portanto, não vais investir em escola. Não investes em escola, investes em igrejas, investes nas milícias, investes na alienação popular, investes na privatização mental. Por isso é que surgimos nós como pessoas mais esclarecidas, pessoas que vivem outras realidades, pessoas que têm uma outra experiência no âmbito da interação humana. E dizemos assim, estamos a chamar as pessoas para o exercício do discernimento. Porque o que a gente vive em Angola é imoralidade. O que a governação do MPLA faz em Angola é pura e simplesmente a falta de moralidade no discernimento de quem governa. Isso não devia existir. Falaste de situação atual do país. Qual é a situação atual do país ao teu ver? A situação atual do país é precária. Nós continuamos a dançar a mesma baila. Em 2017, os angolanos aplaudiram a presença do camarada presidente João Lourenço no poder. Houve um sensacionalismo político por parte do presidente João Lourenço que todos aplaudimos. Nós estávamos como pessoas feridas que queriam saber onde é que é o hospital. E ele verbalmente mostrou-nos o hospital e a gente estava a pensar que lá no tal hospital tem as condições, não é, de sanidade necessária para então resolvermos o nosso problema, que é falta de justiça social, falta de bem-estar social, falta de educação nesse país. Portanto, falou da corrupção, falou da luta contra o nepotismo, falou de recuperar as obras que estavam paradas, falou de melhorar o que está bem e resolver o que está mal. Para nós soou como uma canção dos deuses, porque éramos um povo que já estava a desacreditar, ou já havia desacreditado na governação cessante. Portanto, pese embora o camarada presidente vem do MPLA, ainda assim a gente achou que aquilo que a presença dele no poder podia ser uma mofada de ar fresco, porquanto é um militar e tem uma outra forma e uma de disciplina e até de encarar sociedade, mas na prática o que estamos a ver é mudança de atores na mesma novela,
Por isso é que eu disse o outro dia, e muitas pessoas me interpretaram mal, eu disse que o camarada presidente tem dito conversas para boi dormir, e isso não é falta de respeito nenhuma, porque as pessoas têm o hábito de chamar excelências a pessoas que ainda não fizeram nada excelente. Eu acho que excelências são aquelas pessoas que fazem alguma coisa de relevo, alguma coisa excelente. E, portanto, o camarada presidente João Lourenço teve todas as condições para se transformar num herói nacional e num indivíduo excelente. Mas, em função da governação corporativa que ele está inserido ou está integrado, que é a governação do MPLA, ele acaba por não ter a autoridade necessária. O que é que ele pode fazer para contornar a situação? O que é que ele pode fazer para contornar a situação? Ele devia ouvir as pessoas certas, ele devia ouvir a sociedade civil, sem arrogância, como irmão mais velho, porque é o que ele é. Nós já não podemos estar no debate musculado, nós já não podemos estar na situação onde o chefe falou e toda a gente cumpre. Mas tivemos o encontro do presidente com os jovens. Olha, o encontro do presidente... Olha, grande ponto, olha, por acaso eu até queria falar disso. O encontro do presidente com os jovens faz parte disso que eu acabei de dizer, o tal sensacionalismo político. E se formos ver, o camarada presidente João Lourenço continua a dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque ele não levou lá os jovens que realmente representam as dificuldades de Angola. Ele não levou os jovens que lideram associações juvenis. Mas, não são esses jovens que foram para lá. Não são, por exemplo, aqueles ativistas que participam diretamente. Não são essas pessoas que estiveram lá. Não estava lá Mamá Zungueira, aquela que vive os problemas do país na primeira pessoa. Mas a seleção dos jovens não foi feita por não, eu não diria a seleção dos jovens, porque para já aquele encontro não devia existir. Se fosse existir, devia existir com as pessoas certas. Agora, os jovens foram... A produção é quem falhou, possivelmente. Não, eu não acredito que a produção é quem falhou, porquanto os serviços... Acha que foi uma coisa cozinhada já? Os serviços secretos de Angola. Acredito que sim, acredito que estava-se a cumprir um storyboard, estava-se a cumprir, não é, um personagem. Porque eu vi um Banza Anza, não é? Fez até uma pergunta que eu achei coerente, mas depois vi um Banza Anza em sistema de concordância, quando até nem tinha acabado de ouvir o que o presidente estava a dizer. Okay. Isso para mim representa subordinação. Portanto, quando a gente vai para uma conversa daquelas e nos colocamos numa situação onde a gente nos depara com a subordinação de quem ouve, portanto, dá-nos a impressão, estamos ali, não é, factualmente a perceber que houve uma conversa antes. Tanto é que a Mara Dalva tentou cortar e tentou dizer, olha, Banzanza, o combinado não foi este. Okay. Que foi essa a minha impressão com a intervenção da Mara Dalva enquanto o Banzanza falava. Portanto, se bem entendemos, está a dizer que o Banzanza já sabia o que havia de dizer, o que havia de ser respondido, já foi algo bem alinhado entre o Banzanza e a produção do encontro dos jovens? Exatamente. E é isso que o MPLA faz. Estamos a viver uma liberdade de expressão fictícia e ilusória aos olhos de quem tem otimismo, não é? Mas aquelas pessoas que fazem o exercício do discernimento, não é? Conseguem ver que estamos a interagir na linguagem do eco. Não temos ações práticas. Para mim, o Presidente da República devia pedir desculpa aos angolanos por quanto tem sido arrogante, no primeiro ponto. O senhor presidente devia pedir desculpa aos angolanos por quanto tem sido musculado, arrogante, por quanto perdeu humildade. Gostei, eu também sou uma das pessoas que aplaudiu a presença do camarada presidente João Lourenço em 2017, se for lá para as minhas redes sociais. Por isso é que eu não apago nada, porque nós não defendemos pessoas, eu defendo causas. E quando ouvi-lo a falar em 2017, identifiquei-me com as causas, mas depois mudou totalmente do comportamento, não é? Nós não queríamos estar a falar com o monarca naquela conversa. Daí o próprio Banza Anza dizer que provavelmente eles serão chamados de traidor por se fazerem lá presentes. Por quê? Porque não é unânime. Mas... Não é unânime. Nenhum ativista concordou, não é, com a presença de ativistas naquela reunião. Porque para já nós temos que começar a ter respeito, respeitar o povo. Okay. E é uma coisa que só o povo vai saber dizer, o camarada presidente João Lourenço. Podemos pensar que há divisão entre os ativistas atualmente? Eu não diria que existe divisão entre os ativistas atualmente, porque para já não existe
um organigrama, para já não existe uma organização factual de ativistas em Angola. É tudo muito aleatório, é tudo muito individual, e é tudo muito eu tenho protagonismo, eu posso, eu sou mais sonante. Ou seja, alguns lutam por uma coisa, outros lutam por outra, não lutam pelo mesmo objetivo. Basicamente, a maior parte deles luta por protagonismo, porque se olhares, ao invés das associações de juvenis estarem-se a desenvolver e terem um processo de desprivatização mental mais consistente, tu notas que é o ativista que está a engordar, que é o ativista que está a mudar de pele, é o ativista que está a comprar carro. Tá a ver? E tu vais para uma associação juvenil, é uma associação que nem sequer tem um computador, e são jovens de 22, 23 anos, jovens que fazem parte dessa degradação social que a gente vive. E essa degradação social que nos levou para o ativismo. Portanto, é um contrassenso eu estar a falar em benefício de alguém que não vê os benefícios da minha conversa. Então, portanto, o que eu pretendo saber é o seguinte: será que há uma definição distorcida do que é o ativismo por alguns ativistas? Na verdade, até o que eu ia dizer é o seguinte: existe a hipocrisia, porque toda a gente sabe, não é? Toda a gente que tem noção de cidadania, toda a gente que sabe cantar o hino nacional, toda a gente que conhece os nossos símbolos nacionais, toda a gente que sabe isso, que tem essa noção, tem uma noção prévia do que é ativismo. Ativista é um homem de causas. Ativista é um homem de causas, não é? Não assistidas. Então deixa-me assistir essa causa que é importante. Este é o ativista, numa linguagem terra-terra e bem básica. Agora, o que acontece em Angola é o seguinte: nós temos um governo do MPLA que, ao invés de trazer soluções para as massas e para as populações, está a perceber? Prefere gastar dinheiro com alienação popular. Essa alienação popular produz falsos ativistas. Ok? Hoje, se olhares para as redes sociais, estamos lá os papéis, somos um monte. Mas somos um monte de pedaço de porcarias, provavelmente, porque na hora de resolvermos os problemas do povo, ou na hora de sermos fulcrais, de sermos factuais, não somos. O que é que somos? Somos sensacionalistas, somos malabaristas, estamos a fazer lives a falar da mesma coisa, não apresentamos soluções. Para quê? Porque hoje muitos ativistas encontraram no ativismo o fomento do emprego. Portanto, eu não preciso de soluções, porque quando existem soluções para este caso, eu já não tenho que falar na minha página do Facebook, eu não tenho conteúdo. Então, ao invés de apresentarmos soluções, vamos vir aqui toda hora falar mal do João Lourenço, falar mal do MPLA, inventar coisas sobre Adalberto da Costa Júnior, trazer a falta de moralidade no discernimento das pessoas, confundir as pessoas, ganhar protagonismo, ganhar hegemonia. Pessoal, não é isso que se pretende. Portanto, acredito eu, e eu sou uma das pessoas que tem sempre tocado nessa tecla, sou visto como invejoso, sou visto como contraditório e muito conflituoso, porquanto não concordo com a postura de certos manos no ativismo. Eu acho que o ativismo não é onde a gente vai vir fomentar o nosso emprego. Eu acho que não é isso que se pretende. Estamos a desvirtualizar a coisa, estamos a distorcer tudo, e o povo está ali à procura de advogados, enquanto a gente advoga para as nossas famílias. Isso está complicado. Eu digo a gente para não dizer invejoso, porque eu acho que as pessoas andam aí identificadas. Eu não conheço ninguém desse tal sistema, não conheço ninguém do MPLA. Claro que já houve aí uma tentativa de conversas assim até materialistas, mas pronto, esse não é o nosso objetivo, mano. Não estamos aqui para isso. E eu uma vez disse assim a um senhor do MPLA que ligou para mim, eu podia até estar a citar o nome, mas porque essa pessoa teve respeito e respeitou a minha opinião, nunca mais ligou para mim, e pronto, eu não vou citar o nome da pessoa, mas essa pessoa é para jovem, isso que vocês fazem, não seria bom vocês fazerem em prol do partido, vocês são jovens inteligentes, pá, vocês podiam estar conosco, trazer essas ideias, isso até funciona, mas vou falar disso depois. E eu respondi a essa pessoa o seguinte: quando o MPLA criar um quadro de avaliação do desempenho, onde as competências são avaliadas, remuneradas a porcento, o MPLA pode contar comigo. Eu vou lá para a fila, vou colocar o meu currículo em ação, vou fazer os psicotécnicos, está a perceber? Sim. E provavelmente vou ser qualificado para trabalhar. Que é esta Angola que eu estou à procura no ativismo. Eu não estou à procura de uma Angola
onde eu tenho a oportunidade de entrar com um carro bonito no gueto. O senhor nunca mais ligou para mim. Okay. Então eu achei isso também respeito da parte do senhor. Nunca mais voltou a ligar para mim. Por quê? Porque ao invés do MPLA responder, não é, às necessidades das populações, o MPLA ouve que é um foco de jovens ali no Kazenga que está a fazer sei lá o quê, tira o jovem mais influente daquele grupo, corrompe esse jovem, está a perceber? E esse jovem fica ali como papel moderador. Em futebol a gente chama o médio trinco. E por que se deixam corromper? Mano, eu acho que se deixam corromper por falta de moralidade, mano. As pessoas quando têm integridade, têm princípios, têm moral, e as pessoas quando percebem que resolver o nosso problema implica maximizar o problema das pessoas que a gente ama, a gente tem uma outra forma de encarar essas situações materiais, porque a minha questão é o seguinte, eu olho assim para essa coisa, se eu resolver o problema da nação, eu não preciso resolver o problema da minha família, porque a minha família é parte da nação. Pois é, exatamente. Já deixaste aqui claro que não te sentiste representado no encontro dos Não, jovens. não me senti representado e até achei aquilo um desperdício de tempo dos manos, porquanto o camarada presidente deve pedir desculpas aos angolanos. Depois de pedir desculpas aos angolanos, dizer, caros angolanos, manos e manas, como ele às vezes diz, não é naquela humildade ilusória, dizer, vão me desculpar porquanto não vos ouvi até hoje. Vamos agora realmente resolver o que está mal e começar a melhorar o país e, portanto, a liberdade de expressão vai deixar de ser fictícia a partir deste momento. Falem e vamos trabalhar juntos. Aí, nós não queremos reunir com o presidente. Só precisamos que o camarada presidente, não é por via dos decretos e por via da organização que já devíamos ter, cria lá os empregos, começa lá a resolver o problema das estradas, que é só isso que a gente quer. A gente nem precisa estar a falar com o camarada presidente. A gente só quer que ele haja. Ok, Maibru, portanto, por que no ciclo, no meio dos ativistas, havia uns que queriam que alguns marcassem presença no encontro dos jovens com o presidente e outros não? Por que havia esta divisão de ideias? É o seguinte, em revolução se diz nunca podes apertar a mão do opressor. Portanto, achamos nós, aqueles que são chamados de arruaceiro, mal educados, indisciplinados, e foram degradadas socialmente porque os chamam arruaceiros, achamos nós humilhação, em primeiro lugar. Achamos isso humilhação, não é? Íamos ter que falar com alguém que nem sequer nos respeita enquanto força juvenil do país que ele próprio governa. Depois, achamos nós também uma afronta intelectual, porquanto não estamos para ouvir berros, já acabou essa fase onde as pessoas davam berros e toda a gente cumpre. E aqueles ativistas que fazem o exercício do raciocínio acharam aquilo, não é, uma afronta do MPLA. Porque temos uma senhora Joana Lina que uma semana antes ou 2 semanas antes avisa as mães para guardarem os filhos e para aconselharem os filhos com sangue nos olhos, e depois de 2 semanas já temos um presidente que quer conversar com ativistas. Portanto, aquilo para nós não soou bem e a gente não queria ir ter com o presidente. O que é que o Banza Anza deixou de falar? Não percebi. No encontro do presidente com a juventude, o que é que o Banza Anza tinha que falar que não falou? Eu acho que o Banza Anza para já não devia estar lá. E já que foi, não devia se subordinar à atitude do camarada presidente, porquanto o camarada presidente, eu vou dizer que mentiu. Mentiu por quê? Porque quando o camarada presidente diz que provavelmente o feijão que a gente come vem da fazenda dele, nós estamos a comer o feijão mais caro do mundo, nesse caso. Portanto, eu acho que o Banza Anza devia pegar nessas deixas e perguntar ao camarada presidente por que o seu feijão é o feijão mais caro do mundo, por exemplo. E eu acho porque aquela conversa fazia parte de um storyboard, o Banza Anza já não fez o exercício do raciocínio e não conseguiu fazer as perguntas ou rebater as questões necessárias. Porque quando o camarada presidente diz que provavelmente o feijão que a gente come ou que assiste à cesta básica em Angola é feijão da fazenda dele, implica dizer que esse é o feijão mais caro do mundo. Nós agora, os angolanos, queremos saber por que este feijão é o feijão mais caro do mundo. Okay.
E por que que o camarada presidente fala de luta contra a fome e a pobreza quando o feijão dele é o mais caro do mundo? São essas questões que não se calam e que os nossos manos, porque queriam ir lá ganhar notoriedade, não conseguiram baixar até o nível das nossas mamás no Rangel e perguntar então, mas pai, estamos a viver assim por quê? É o que faltou aí. Tá certo. Mas, Bruno, tá certo. Vamos continuar depois nessa conversa, mas eu gostava de fazer aqui uma pergunta. Você pensa em trabalhar com a UNITA? Olha, eu penso em trabalhar com todos aqueles que lutam contra um sistema ditatorial, portanto... Eu faço essa pergunta porque eu vi um áudio seu em que disseste que a UNITA... já assumo a legitimidade do áudio. Exatamente. Sim. Inclusive, disseste o voto é secreto e disseste que o teu voto vai diretamente para a UNITA. Exatamente, exatamente. Não tinhas receio sequer, sendo que o voto é secreto, não tinhas receio de assumir isso publicamente? Não tinha receio de assumir isso publicamente porque nós temos que definir ações e posições e a gente não pode estar estático nos acontecimentos. Portanto, há uma altura, não é, que a gente vive, há um período no país que a gente vive, onde a UNITA era praticamente... fazia-se um juízo da UNITA como os assassinos e para ir além. Portanto, a minha opinião é que nós temos que avaliar todos os atores da política nacional, está a perceber? Nessa altura, eu sentia que havia muitos fake news contra a UNITA, havia aí páginas de Carlos Alberto, de Joana Clementina, de pessoas a especularem contra a UNITA, pá. Eu não estou a defender partidos políticos, eu não estou a defender ideias partidárias. Foi o que se pensou no vídeo que partilhaste. O que é que me leva a essa atitude? O que é que me leva a essa atitude? Dentro daquilo que é o sentido de nação, eu senti que estamos a ser injustos com os outros irmãos. Eu senti que esses irmãos também precisam de solidariedade. E depois eu me perguntei, por que que o debate é um debate matreiro, é um debate muito direcionado para problemas e não existem, por exemplo, soluções? E por que quando as pessoas falam, as pessoas não definem posições, não assumem as suas ações? Então é assim, manos, parem de falar mal da UNITA, porque eu para já até assumo apoiar a UNITA, porque se somos a oposição, o maior partido da oposição é a UNITA, ok? Então é lógico para mim, todos os angolanos que não se revêem na causa do MPLA, irem apoiar a UNITA. Mas já dentro do sistema de desprivatização mental e Comissão de Unidade Nacional, o que é que acontece? Não estamos a ir apoiar uma UNITA para depois ir aplaudir os 40 anos de MPLA. Estamos a ir apoiar uma UNITA, não é? Que vai governar 4 anos, que se porventura não responder com as nossas expectativas, a gente já mostrou à UNITA que do mesmo jeito que os colocou lá, a gente os tira de lá. Okay. Então, havia um debate que estávamos a ter no grupo, onde o mano diz, eu nunca vou apoiar os Quachas e não sei quantos. E eu mando aquele áudio, já em gesto de rebater e de resposta. Eu apoio a UNITA e e ainda que eu tiver que trabalhar lá, até trabalhava lá numa função remuneratória e eu não tinha problemas com isso, porque são angolanos e Te identificas com o partido? Me identifico com as causas do partido, não propriamente com o partido, porque também sou dos que concorda que há atitudes que a UNITA tem que como oposição não ficam bem. Provavelmente daí, acho que depois do pronunciamento que tive, também não tive um feedback muito positivo, porque eu sou uma pessoa de causas, como disse atrás, eu não sou uma pessoa que defende cores, eu defendo causas. Então, aí algumas coisas que o Dr. Adalberto fala que eu gosto, como a redução dos poderes do Presidente da República. Eu gosto dessas ideias e, portanto, me revejo nessas ideias e comecei a prestar mais atenção naquilo que é o manifesto da UNITA, naquilo que é a filosofia deles. E achei que também merecem uma oportunidade, até porque nunca tiveram uma oportunidade. Isso não implica dizer que eu sou da UNITA, sou filiado, qualquer ação que eu faço dentro do ativismo é financiada pela UNITA. Quem me dera se fosse, porque ali estaríamos a juntar o joio, eu estaria a conseguir, não é? O pudim e o arroz doce. Sou mesmo opositor, dá um suporte à oposição, para mim é tudo o que se quer, mas nunca aconteceu, não é o que está a acontecer. E, portanto, é isso que houve agora. Depois houve aí também, como é que é de colocar isso? Algumas pessoas do MPLA, ativistas que usam a mão invisível do MPLA para darem uma de ativista, ou seja, os falsos profetas,
Foram para as redes sociais, me chamaram Quacha e tudo mais. Foi aí que eu tive a certeza que afinal não estamos a trabalhar por Angola, estamos a trabalhar para os nossos bolsos. Por quê? Porque se o irmão diz que quer apoiar a oposição e aqueles que falam, chamam canalha, chamam nomes aos governantes do MPLA, dizem que aquele irmão é Quacha, portanto, estamos aqui num meio onde a gente deve perceber quem é quem. Então foi basicamente isso. Tá certo. Como é que achas que será a governação da UNITA se vencer as eleições de 2022? Olha, é uma pergunta, digamos, complexa para responder, e cuja complexidade nos leva para um nível de deliberação amplo. Porque é o seguinte, nós nunca tivemos uma UNITA a governar, e as pessoas da UNITA são seres humanos, são falhos. Portanto, não sou eu a pessoa que tem a arbitrariedade ou a unanimidade a responder essa pergunta, porquanto eu nunca vi, não é, a UNITA a governar esse país. São seres humanos, podiam fazer pior ou podiam estar a fazer melhor, não é? Não somos videntes, não vamos conseguir prever, não é, um horizonte futurístico de 4 ou 5 anos. Mas a verdade é que devemos dar oportunidades a todos os angolanos de expressar aquilo que é o seu conhecimento. Mas acha que a Angola está numa fase de dar oportunidades? Não, já devíamos dar oportunidades há 20, a 30 anos atrás. Já devíamos ter essa organização das oportunidades há 20 anos atrás. Por isso é que eu costumo defender nas minhas ideias o quadro de avaliação do desempenho. Mas na governação que o MPLA adota, não é, dentro do tal socialismo que se fala, não é, a ideia que eles adotam é a corporação. É a corporação, portanto, dentro da corporação, o quadro de avaliação de desempenho é extinto, porque o quadro de avaliação de desempenho define pluralidade, inclusão. Portanto, nós já devíamos dar oportunidade a um outro ator da política nacional ou a um outro ator político para também governar, e vemos o que é que acontece. Porque não existe democracia com o indivíduo a governar durante 45 anos. E a gente continua a perguntar às pessoas, será que a UNITA vai fazer melhor? O que é que o MPLA já fez em 45 anos? Para onde é que a gente está até hoje? O que é que aconteceu no nosso país de relevo no que toca ao desenvolvimento das massas, o desenvolvimento da sociedade, o bem-estar, no que toca ao fomento de empregos, no que toca à industrialização dos setores? O que é que já aconteceu? O que é que a gente produz em Angola? Por que a UNITA não ganhou as eleições até agora? Não ganhou as eleições até agora porque toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Eu conheço alguns amigos que defendem a ideia de que isso é algo já feito. O que é algo feito? O MPLA provavelmente, o MPLA está aí já como o primeiro empregado da Europa, e a UNITA aparece como o segundo empregado da Europa, e de repente um diz que ganhou, o outro diz que perdeu, só para fazer sentido. Mas eu vou me prender numa realidade que a gente vê, não vou trazer muito esse conceito, que é um dos conceitos que me traz problemas quando eu me mergulho nele e falo da política nacional. Aí só diz, esse gajo é bipolar, então já trocou de ideias. Não, eu não defendo pessoas, defendo causas. E eu não estou aqui para estar estático nos acontecimentos, eu estou aqui para fazer o exercício do raciocínio. Está a perceber? E às vezes o exercício do raciocínio, nos leva, não é, para olharmos para aquilo que está além do óbvio. Pouca gente tem essa qualidade. O Jay-Z disse, irmão, eu entendo o facto de você não entender o que eu entendo. É normal, porque nem todos temos a capacidade de entender o que os outros entendem. Portanto, hoje é coerente da parte do povo angolano avaliarmos. Eu até sou dos que também defende que se não damos a oportunidade da UNITA a governar, pelo menos vamos lutar para desempoderar os governantes do MPLA do jeito que são poderosos. Pelo menos vamos colocar o presidente da República, não precisa ser necessariamente do MPLA. Temos que ter aí um regime de alternância democrática, não é, no sistema de liderança. Pelo menos isso. Se é que a UNITA não conseguir ganhar as eleições, que eu acredito que vai, que eu acredito que os jovens estão acordados, que os jovens já não estão a dormir, e os jovens realmente querem mudança e querem pelo menos testar um outro ator. Se falhamos, somos falhos. Mas precisamos testar um outro ator, precisamos dar oportunidade a um outro indivíduo de mostrar o que sabe. Porque assim, quando a gente diz o MPLA sai, quem entra? Alguém tem que entrar, porque senão parece o quê? Parece conversa das aves.
Cada galinha se mexe do jeito que quer e estamos todos no galinheiro. Não é isso que se pretende. Precisamos de soluções no país, precisamos de ideias concretas e precisamos de ações factuais. Está a perceber? Por isso é que a gente está a conversar com jovens, porque falar com um gajo de 40 anos é falar com um alienado que quer mudar a cor do vento. Não se faz. Tá, é inútil, é incoerente, não dá. Então a gente está a tentar falar com os mais jovens, porque são esses que têm ideias frescas, são esses que conseguem absorver melhor. Porque a ideia não é partidarismo, a ideia é comissão de unidade nacional. Por via da desprivatização mental, por via da inclusão social. Ali, depois cada um vai saber o que faz, com a sua angolanidade, com o seu sentido de nação. É para o MPLA, volta lá para o MPLA, é a sua vida. É a UNITA, volta lá para a UNITA, é a sua vida. É o PRS, volta. É o para já, pronto, volta. Mas o que é que acontece? Nós precisamos de pessoas que votam conscientemente. Portanto, se chamamos as pessoas ao exercício do raciocínio, o MPLA perdeu. Se chamamos as pessoas à moralidade do discernimento, o MPLA perdeu. Por quê? Porque o MPLA não assiste às populações. O MPLA investe em igrejas. Fazer que as pessoas votam, mas não, ou seja, nas suas ideias perfeitas. E as pessoas têm que votar sem essa coisa do bajulismo, sem essa coisa do populismo, sem essa coisa do recebeu a camisola. É o trabalho que estamos a fazer. Tu não podes vender o teu voto por uma camisola. Sentem-se obrigados a votarem só? Claro, por quê? Porque as pessoas sentem-se pressionadas. O melhor cota do teu bairro é do MPLA. E agora estamos em campanha, está a pagar mais cervejas. Então, as pessoas sentem-se psicologicamente até pressionadas, as pessoas são corrompidas a votarem para o MPLA. E é isso que nós estamos a querer dizer às pessoas. Se realmente amas o MPLA, está tranquilo, vota para o MPLA, mas vai lá para o MPLA fazer um favor. Diga às pessoas do MPLA que estão a governar mal o país, que você, enquanto força juvenil do país, do MPLA, tem a opinião de que o MPLA podia governar melhor. Agora, votar para o MPLA, ou seja, fazer parte dos quadros do MPLA, está lá a bater palmas, está lá MPLA, bajular, chorar, isso é estupidez na minha forma de ver. Porque assim, quando a gente aplaude... Não pode ser amor pelo partido? Não podemos ter amor por um partido que causa choros, fome, desgraça. Está a perceber? Nós amamos o Petro Atlético de Luanda para fazer publicidade, é o meu clube. Mas quando está a perder, nós não podemos apoiar o Petro, nós não podemos dizer que somos batotados. Nós temos que incentivar o Petro, mas não podemos dizer que o Petro fez bem. Eu agora, por exemplo, sou do tipo de pessoa que acha que o Job já não devia estar no Petro. Os outros dizem, estás maluco, o Job é a mascote. Não, mas já não joga. Nós estamos a defender pessoas. Então, o angolano tem que entender que é o primeiro elemento da formação do Estado. Está a perceber? É o homem que proporciona a curva da procura e oferta, é o povo. Está a perceber? É o homem que traz lá as tais introduções de economia, do direito, as tais introduções de psicologia. Pá, não existe nada disso sem povo. Então o angolano tem que perceber a importância que tem neste país. Este é o trabalho que estamos a fazer. O nosso trabalho não é só dizer às pessoas, olha, o João Lourenço é um canalha, como muitos dizem. Eu não falo isso. Eu já falei algumas coisas que não ficaram bem. Pá, é o chefe de Estado, mas a gente às vezes está num regime de tanta frustração que a gente esquece a nossa educação, tá vendo? E sai alguma coisa que já não se empregava, não é naquilo que é a nossa mensagem. Mas pronto, sabe quem até chama canalha, pá. Não é só isso, não é só isso que a gente pretende, ofender as pessoas do MPLA. O que a gente pretende é chamar as pessoas do MPLA ao discernimento. Porque se elas virem para o discernimento, provavelmente vão perceber até onde é que são falhas. Mas tem uma coisa que a gente também costuma ver todos os dias. Mano, o que acontece no MPLA é mesmo falta de caráter. Já não é falta de competência, já não é falta de civismo, já não é porque as pessoas são falhas, o ser humano falha, não tem nada a ver com isso, é mesmo uma questão de caráter. Por que diz isso? Digo isso porquanto não faz sentido. Nós estamos a comprar relógios de $500 mil para deputados e para pessoas singulares, para um caixa no banco BPC, quando temos uma associação Libertadores de Mentes sem computador. É ali onde eu te disse que a política de governação corporativa mata talentos e futuros, porquanto eles não querem challenge. We don't want challenge. Tipo, nós não queremos desafiantes. Só um povo que vive fora do discernimento é que se aliena, tá vendo? É que fica alienado.
Um povo que vive distante do discernimento, do exercício do raciocínio, é que aceita a privatização mental. Portanto, é melhor para o MPLA potenciar uma igreja, porque lhes ajuda a fazer esse trabalho, do que potenciar, por exemplo, uma associação como os Libertadores de Mentes. Está a ver? Por isso é que eu digo que são pessoas que não têm caráter, são pessoas que têm mesmo dificuldade de educação e caráter. São pessoas que não têm integridade. Porque no MPLA você encontra... Mas isso tem a ver com o partido ou com o próprio angolano em si, num contexto geral? Eu não acho que tem a ver com o angolano em si, porque se nós vemos, se você olhar para o nosso panorama social e para a capacidade psicomotora das pessoas, para a interação propriamente dita, mano, está tudo desenhado para o MPLA. Eu quero ser doutor para trabalhar no MPLA. Eu vou na faculdade tal, porque estuda lá também o professor tal, que já é do MPLA. Eu vou estudar ali porque estou próximo do CAP tal, que é CAP do MPLA. Governação corporativa, vamos voltar. É isso que queremos quebrar. Nós queremos dar a César o que é de César. Portanto, governar esse país só precisa de competência, mano. Sente que a UNITA podia se organizar melhor? Eu acho que a UNITA já está organizada para governar. Eu acho que sim. Tem quadros, ainda na fase do Dr. Savim, formou muitas pessoas. Eu vivo na África do Sul e me encontro com muitos doutores da UNITA, entre os debates com muita gente da UNITA, e costumo ver muita via progressiva. Estás aqui, possivelmente já vais nos próximos dias. Se for convocada uma manifestação para amanhã, irias? Eu já fui em várias. Eu até já fiz manifestações singulares, ou seja, individuais. Eu no dia 24 saí sozinho na África do Sul, fui até o consulado de Angola lá, fiz a minha manifestação. Convidei muitos manos na África do Sul, mas eles estão aí, eles sabem que eu convidei, todos deram para trás, mas eu fui. Já no dia 10 estive na manifestação, mesmo sem precisar da tal notoriedade, mas a gente nasce com espírito de liderança e provavelmente fui uma das pessoas a impulsionar os manos a fazermos a coisa certa aquele dia. Portanto, até onde estive na manifestação, tivemos uma manifestação tranquila. Portanto, mano, hoje existe essa tendência de sermos ativistas das redes sociais, sermos ativistas dos lives. Portanto, esses ativistas são aqueles que defendem pessoas. Quem defende causas dá o peito à bala. Quem defende causas vai na linha da frente. Está a perceber? E é isso que eu normalmente faço. Eu mesmo sem procurar muita notoriedade. Sou notório por quê? Porquanto sou real com o que faço. Está a ver? E contra a verdade ninguém luta. Portanto, a sua pergunta, para mim, até é uma boa pergunta, porque provavelmente poucas pessoas sabem que eu já me fiz presente numa manifestação onde estava lá os cães da polícia, onde estava lá a polícia a brutalizar pessoas. As pessoas acham que eu nunca me fiz presente. Já me fiz presente em algumas e ainda me fiz presente na última que aconteceu. Agora no dia 10. Agora no dia 10, é verdade. Relativamente à manifestação do dia 10, houve alguma crítica por parte de alguns membros do governo e figuras públicas, e não só o cidadão normal, em que, por conta de algum episódio que aconteceu, que alguns manifestantes escalaram a estátua do primeiro presidente da República. Pois, Achas que os manifestantes se excederam ou é algo irrelevante? É algo irrelevante, porquanto a gente tem que começar a dar valor aos símbolos nacionais. Eu havia estar muito triste se qualquer ativista pegasse na nossa bandeira, queimasse ou rasgasse. Se qualquer ativista pegasse no nosso hino nacional e transformasse aquilo numa música de promiscuidade. Eu havia de ficar triste se porventura os 3 líderes do movimento de libertação de Angola tivessem ali como estátua e subisse lá um angolano para vandalizar. Portanto, temos que começar a ter noção de história e temos que começar a ter noção de movimento nacionalista. Ok? Agostinho Neto, na minha opinião, na minha humilde opinião, fica mal a quem ficar. Pronto, eu acho que depois de falar isso aqui, a minha vida já não vai ser a mesma coisa, mas eu estou pouco me importando com isso. Na minha opinião, Agostinho Neto não é um símbolo nacional, é um símbolo para o MPLA, porque se revemos a nossa história, eles até foram perdulários, está a perceber? Foram perdulários
escreveram mal a nossa história, usurparam a história, foram perdulários na hora de ouvir conselhos dos brancos a dada altura e depois usurparam a nossa história quando acataram conselhos, está a perceber, da comunidade corrupta europeia representada por Portugal. Portanto, eu não vejo Agostinho Neto como um herói nacional, eu vejo Agostinho Neto como um herói do MPLA, porque depois de todo o trabalho que Agostinho Neto fez, o MPLA continua a ser o que é hoje. Está bem, os homens do MPLA estão tristes com isso, porquanto é o líder deles. Mas não são os 3 líderes do movimento de Revolução Nacional. Não estamos aí com o Dr. Jonas Savimbi, não tem o Dr. Ode Roberto aí. Se houvesse justiça na nossa história, provavelmente a gente considerava aquela estátua, não é? Um símbolo nacional. Mas, depois de tudo que a gente viu e leu e presenciou, e depois de tudo que o MPLA faz, na minha humilde opinião, me apraz dizer que aquela é uma estátua que representa as pessoas do MPLA, a família do malogrado presidente Agostinho Neto, porque enquanto nacionalista cometeu muitos erros e eu não me revejo naquela estátua. Agora, eu sou da opinião que se tivéssemos que colocar aí uma estátua, seria a estátua do Inocêncio de Matos. Porque parece que é o primeiro indivíduo que a gente viu que morreu pela nação, que por Angola sacrificou a sua própria vida. Tá vendo? Aqueles que se chamam os heróis da pátria, ou aqueles que se dizem que são os que amam a pátria, e pá, estão ali a governar mal este país, estão a matar as pessoas que querem mudar este país. Tá vendo? Portanto, se estamos a defender nomes, que para mim está errado, devíamos defender causas. Se defendermos causas, vamos considerar que aquele não é um símbolo nacional. É um símbolo do MPLA. Do Agostinho Neto. Exatamente. Se defendermos nomes, vamos dizer que a figura do presidente Agostinho Neto ali não é um símbolo dos angolanos. É um símbolo do MPLA. Agora, se defendemos causas, vamos dizer que se houvesse 3 indivíduos aí, é um símbolo dos angolanos, porquanto é assim que a história se desenrolou, é assim que a história se formou como Gênesis. 3 movimentos que lutaram por nosso povo. Portanto, eu sou do tipo de pessoa, como disse atrás, eu não defendo pessoas, eu defendo causas. Por acaso as pessoas no dia 11 saíram, manifestantes saíram, eu não concordo com isso. Eu acho que aquilo foi um desrespeito a um símbolo nacional que é a independência. Não podiam ter saído. Não deviam ter saído aquele dia. Por quê? Porque saímos num dia, não é? Que é um dia de reflexão nacional. Saímos num dia onde a figura de Jonas Malheiro Savimbi se revê. Saímos num dia onde a figura de Ode Roberto se revê. Saímos num dia, não é? Onde a memória dos grandes nacionalistas, aqueles que realmente morreram pela pátria, deviam ser respeitados. Portanto, por gana. Um respeito geral. Para mim foi um desrespeito. Por gana e por cegueira, não é? Do trauma que o MPLA nos causou, a gente está a confundir coisa. Nós não estamos a lutar contra Angola, nós estamos a lutar contra a má governação do MPLA. Porque também não estamos a lutar com o MPLA enquanto indivíduos. Estamos a lutar contra o MPLA enquanto atores da governação. Porque cada um é pai do seu filho, tá vendo? E cada um tem o seu filho para lhe amar. Mas agora, enquanto povo, enquanto os patrões desta nação, nós precisamos que as pessoas façam bem o seu trabalho. Quem está a fazer mal o trabalho é uma organização que se chama MPLA. Fica a impressão que a luta é contra o MPLA. Não, a luta é contra aquelas pessoas que transformam o MPLA numa organização falhada. Porque há gente no MPLA que acredita que o MPLA também podia fazer melhor. E eu conheço alguns. Ok. Yeah. E, portanto, estamos já bem no final do nosso programa. Não podia deixar de fazer essa pergunta. Na governação do presidente cessante José Eduardo dos Santos, havia um número reduzido de ativistas e poucos davam a cara. Atualmente muitos são os ativistas que dão a cara, aparecem e, como disseste, muitos gozam de likes e partilhas nas redes sociais, inclusive ofendendo a imagem do próprio presidente. Tu achas que muitos ativistas estão a se exceder? Achas que por conta da situação, o diálogo que o presidente procura ter, o diálogo aberto, achas que muitos aproveitaram-se dessa situação? A pergunta é, por que na fase do presidente cessante, José Eduardo dos Santos, haviam menos ativistas e hoje na governação de João Lourenço há mais? Na fase de José Eduardo dos Santos havia uma retaliação extrema
havia uma retaliação extrema, as pessoas desapareciam e há relatos de quem era tirado por jacarés. Havia muitos atropelamentos contra quem falasse mal da governação dos Santos. Está a ver? Mas, portanto, acontece um marco, não é, que eu diria que se fosse verdade por parte do camarada presidente João Lourenço, seria o nascimento da nova democracia ou da nossa democracia, quando o presidente João Lourenço chama as pessoas para uma governação inclusiva, mas isso, claro, que dentro do sensacionalismo político, não é o que se vê na prática. Portanto, as pessoas saíram dos escombros. As pessoas, já que o camarada presidente agora nos autorizou a falar, então eu acho que devia ser assim, vou falar. Mas nesse percurso, existe um mau hábito que o MPLA tem já há muito tempo, ok? De manipular pessoas para conseguirem manipular massas. Alguns indivíduos apercebem-se disso e pegam no ativismo como uma fonte de emprego. Vou falar um bocado mal do MPLA, me vão puxar no... Existem aí muitos. Por exemplo? Existem aí... existem muitos. Eu hoje nessa entrevista não vou falar de nomes, porquanto são pessoas que não me representam. São manos que eu acho que são tão imorais que não merecem o meu tempo. Nunca mais vou mencionar o nome deles, principalmente num espaço como esse, um espaço de integridade, num espaço de jovens que estão a fazer algo correto. Eu não vou estar aqui a falar de jovens que representam a falta de moralidade. Ativistas, pessoas que falam de Zambiampungo, pessoas que falam de Einstein, pessoas que reproduzem grandes pensadores, mas que numa função produtiva só representam mau caratismo, Alguns ativistas não são exatamente aquilo não são. Alguns ativistas até trabalham com o sistema do MPLA, estão ali como obstrutores. Outros ativistas encontraram no ativismo uma forma de terem conteúdo nas suas páginas, nas redes sociais. Ok? Há ativistas até que acham que estão a fazer um favor aos manos que vivem na diáspora, vivem mendigando as pessoas da diáspora para mandar dinheiro, isso e aquilo. Pedem dinheiro aos manos da diáspora? Exatamente. Eu acho que não é isso que se pretende. Portanto, eu não vou estar aqui a citar nomes, porquanto eu acho que estaria a perder o meu tempo e estaria a tentar falar de pessoas que não merecem a minha atenção, nem merecem a atenção dos angolanos. Ok, mas em contrapartida há outros ativistas que respeitas, né? Claro, existem. Gostava que falasses 3 nomes. Olha, temos o meu mano Gica Tetembwa. Gica Tetembwa, um precursor. Eu vejo Gica Tetembwa como um irmão mais velho, como um líder. O respeito é mútuo, porquanto existe honestidade, existe transparência, existe integridade, existem princípios por parte do Gica Tetembwa. Temos também o nosso mano Wilson Romário, está na Inglaterra. É um mano cuja sua forma de bom samaritanismo é sensacional. Eu nunca vi pessoas que têm uma postura como esses manos. A seguir, tá ver? Depois, eu podia falar do meu irmão lá, o Imperial, que é uma pessoa que está sempre ali. São ativistas que são pessoas que fazem a troco de nada. Tem, portanto, comparativamente aos demais, tem uma visibilidade reduzida nas redes sociais. Exatamente. Olha, e até tocaste num ponto importante. O que é que acontece? Existem ativistas que criam um núcleo, criam uma elite de ativistas que até bloqueiam, não é? Aquilo que é o aparecimento, o discernimento dos outros ativistas. É dali que é o Maibru Viegas, do óbvio. E fui ver que essas pessoas não estão preocupadas só com ativismo. Existe alguma coisa que está por detrás dessa atitude, não é? De muito protagonismo, muito separatismo, muito individualismo. Existe aí alguma coisa. Estás a ver? Porque é normal, não é? Num trabalho comunitário, todos temos voz, todos aparecemos, todos colaboramos. Nós não precisamos ter, por exemplo, o mano fulano como a ponte. Nós hoje no ativismo estamos a querer também criar influentes, estamos a criar também bajulação. Eu, para ser ativista que me conhecem, tenho que me bajular o mano fulano, que nem tem moralidade. Então, não é essa a minha visão no ativismo. A minha visão no ativismo é inclusão. E toda gente que tem alguma coisa para falar por Angola, que fale. Pega no telefone e faça, mano. Não hesita. Não precisa tá a esperar o mano fulano, Silcano ou Beltrano e depois o mano te vir com a conversa do vitimismo no off, dá-te a impressão que te faz um favor porque ele é que tem os culhões de enfrentar o MPLA e você é um foragido do MPLA na diáspora, portanto eu é que dou a bala, o peito a bala, manos, é o que eu aqui estou a sofrer, manda-me isso. Manos, ninguém chamou as pessoas para serem ativistas, mano.
Ativismo não é emprego, não podemos fomentar emprego no ativismo, mano. Ativismo é um trabalho solidário, é um trabalho de nação, é um trabalho de cidadania. Tá a perceber? Ativismo não é para notoriedade, não é para hegemonia, não é para sermos superstar, não é para estarmos a pedir aos manos para enviar um par de Jordans, não é isso. Okay. Ativismo é dizer, manos, há uma associação ali de jovens que tem como objetivo palestras, não é, de cidadania no município do Kazenga. Vamos lá visitar esses manos, vamos fazer uma vaquinha e vamos dar uma chapada do governo sem mão, porque são jovens que deviam ser assistidos por eles. É o ativismo. Isto é que é o ativismo. Defender causas perdidas, causas não assistidas, causas mal assistidas. Okay. O ativismo não é o Maibru Viegas me promover nas redes sociais, depois tu me consideras um ídolo. Mano, eu acompanho muito o teu trabalho nas redes sociais, só estou falando. Epa, mano, não me lixe para essa conversa. Eu não estou aqui para você ser meu fã. Eu estou aqui para você ser meu companheiro de luta. Tá certo. Isso não é um trabalho para ir além, tá a perceber? Então, depois também quero dizer o seguinte aos manos que estão aí na diáspora, têm que parar com esse mau hábito de estar gastando o vosso dinheiro de sofrimento para estar aqui a sustentar lumpenos que até recebem de sistema, lumpenos que deviam usar a inteligência que têm de fazer lives para ir procurar emprego ou para pelo menos serem proativos, fazerem alguma coisa de relevo para as suas vidas. Agora, essas pessoas, por causa do mimo que vocês dão, por causa da vossa coisa de defenderem pessoas e não causas, vocês ficam a mandar dinheiro. Manos, vocês às vezes mandam 300, 400 euros para o indivíduo. Vocês sabem quanto é que custam isso? Quanto é que custa esse dinheiro em Angola? Há manos aqui que estão a receber 3, 4 milhões de kwanzas a virem a vida diáspora. Por que isso acontece? Mano, esse dinheiro que vocês enviam é um dinheiro sofrido, vocês já saíram do país por causa de dificuldades no país. Não faz sentido vocês quererem ajudar Angola pagando as contas de charlatões e malabaristas. Não é isso que se pretende. Se querem gastar o vosso dinheiro, gastem o vosso dinheiro com causas e ideias. Temos muita juventude aqui a produzir bons conceitos de sociedade que precisa do vosso apoio. Parem de comprar Jordans, parem de enviar perfumes para malucos. Gastem o vosso dinheiro com as associações juvenis que estão aqui. Façam como Wilson Romário, como Jica Tetembua. Pessoas que estão a dar de comer jovens em Angola e não falam. Pessoas que servem para pessoas desfavorecidas e não falam. Pessoas que tiram do seu bolso para ajudar os manos e nem sequer falam. Quem faz ativismo não foi fazer ativismo para fazer favor às pessoas, foi fazer ativismo porque sofre e acha que o país tem que mudar. Não precisa ser remunerado. E vocês, manos, que estão na diáspora, parem de pensar que quem está aqui em Angola está-vos a fazer um favor. Não! Está a ajudar a família dele. Não está a fazer ativismo para vos fazer um favor. Está a fazer ativismo para mudar a história da juventude dele. A história do país onde ele vive. Não nos está a fazer nenhum favor. Então parem de fazer dos ativistas pessoas especiais. Estarem a pagar a renda de ativistas. Parem com isso. Temos projetos aqui em Angola de manos que têm muita capacidade técnico-profissional, precisam de uma recaixotagem, de uma barbearia. E esses dinheiros que vocês gastam para ativistas comprarem cerveja e comprarem roupa e engordarem, não devia ser emprego dessa forma. Vocês deviam fazer um investimento melhor, ajudar os mais necessitados. Parem com essa coisa de gastar do vosso dinheiro para ajudar no sensacionalismo e no populismo de macacos e bajuladores. Isso já acabou, família. Já acabou. Esse teatro no ativismo tem que acabar. Vamos ajudar os nossos jovens que querem emprego. Vamos potenciar, fomentar pequenos empreendimentos no país. Há muitos barbeiros aqui. Há muitos recauchoteiros nesse país. Há muitas manas que podem estar no salão de beleza ao invés de vender o corpo. Essa é a gente que vocês deviam avaliar os seus projetos e ajudar. Parem de sustentar ativistas, senhores. Ativismo não é emprego. Parem de me ligar, Maibru Viegas. Mano, posso te enviar isso? Eu não preciso, eu não quero isso, mano. Tá a perceber? Isso eu estou a falar para os manos que já fizeram isso, mano. Eu não estou no ativismo como um mendigo ou como quem pegou no ativismo como uma fonte de ganhar alguma coisa. Então, não me convidem a me mandar dinheiro. Não façam isso, que eu não pretendo nada disso. E esse é o meu recado, é o meu rap aí para os manos da diáspora, que vocês com essa atitude não estão a ajudar, só estão a piorar a nossa causa. Depois vem a conversa, tem inveja de mim, não é inveja de ninguém.
Estamos a defender causas e não pessoas. Depois vem a conversa. A nossa luta não é entre nós. A nossa luta é contra o opressor. Meus senhores, esse comportamento de vocês serem individualistas, avarentos, tá a perceber? De vocês serem malabaristas e falsos profetas, de vocês falarem em benefício de um povo, mas não darem os benefícios ao povo, comerem o benefício sozinho, é igual ao opressor. Vocês são opressores que se fazem de vitimistas, se fazem de coitadinhos, mas no fundo, privatizam mentes, comem das pessoas, e as pessoas que realmente precisam estão sempre nos guetos a sofrer. Portanto, a minha luta é com vocês, é contra vocês também, manos. Fiquem atentos que eu vou continuar a lutar contra vocês também. Pois é, Maibru Vieira, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Ouvinte, obrigado mesmo. E, portanto, eu estou estou sem muita coisa para falar. Então só me resta mesmo agradecer a sua presença. Obrigado mesmo por ter acedido ao nosso convite. A casa é sua, está aberta para si. Tudo que falaste ficou registrado e aguardamos pelo próximo, pela próxima. Olha, está tão difícil falar. Aguardamos pela próxima vinda sua aqui. Tá não, certo, eu de certeza que estou aberto. Eu ouço relatos de que as pessoas cobram para ir falar e tudo mais. Isso é uma tremenda estupidez. Sempre que eu estiver aberto, liguem. Se eu estiver em Angola, vamos conversar. Eu acho que temos muita coisa para falar. Exato. O país é grande. Também temos a mesma parte do cidadão para falar, porque eu acho que o cidadão em Angola também não está com uma postura correta. Eu acho que os problemas não estão só na degradação social por parte do poder governativo. Eu acho que os cidadãos em Angola também precisam de uma lavagem cerebral, porque já há alguma coisa que se faz, não é? Mas o cidadão não corresponde positivamente. Então, se vocês me convidarem para vir falar do cidadão, eu gostaria de fazer. E, pronto, obrigado pelo convite. Mandar um abraço aí aos meus manos do grupo do WhatsApp, o Juventude e Luta. Os manos que estamos, então, nesse projeto da Comissão de Unidade Nacional. Eu acho que tudo começa da nação, depois as outras cores. Dizer aí afro-saudações para o mano Gonçalo da Almeida. Dizer afro-saudações para o mano Lau Imperial, subcategórico a mim. Dizer afro-saudações para o Cota Tozeta, Nice Neutro, Raul Black. Vado Águia, diretamente da Holanda, um dos melhores atletas do país, também está ali com a causa da intervenção social e da ajuda aos mais necessitados. Gica Tetembua, Wilson Romário na Inglaterra e o mano Gica Balumuqueno, esse vai mesmo especial por causa do Balumuca, muito bom trabalho, tem acompanhado. Dizer mais o quê? Dizer eto mudieto, continuem a trabalhar, jovens angolanos, sejam proativos, criem os vossos projetos, não precisam de muita coisa, um computador, uma câmera, 4, 5 microfones, façam, não precisam fazer com aquele nível de qualidade, o mais importante é começar, que nós estamos a fazer ativismo, que é para incentivar o apoio a projetos desses, e no entanto convido também os outros manos, empresários, a virem cada uma visita à Rádio Ouvinte e poderem ajudar naquilo que vocês podem, porque são jovens, que estão com uma ideia muito progressiva, já são proativos, já deram um passo. Então seria bom que a gente viesse aqui, não é? Para ajudar essas pessoas. Então, irmão, obrigado, muito gabanto. Eu é que agradeço, porque precisamos falar, precisamos do espaço. Como a gente já falou em off, os miúdos ali do grupo Libertadores de Mentes estão preparados, é uma questão de marcar com eles, para também estarem aqui, então falar um bocadinho convosco. Exato. E passar aquilo que é a realidade deles ali no Kazenga. São jovens com uma atitude bem positiva e é essa gente que a gente precisa dar visibilidade, precisa apoiar, tá vendo? Com certeza, estamos mesmo de facto abertos e como também havíamos dito, vai acontecer. Exato. E vais deixar o contacto dos jovens na produção. Exatamente. Fiquei teu fã. Estamos juntos, mano. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado nós. Obrigado também, ouvintes, pela vossa audiência. Portanto, na técnica e seleção musical do programa esteve o DJ Milton Júnior, nas imagens e filmagens Fred Vete. A falar para todos vocês sou eu, Paulo Negrão. Ouvintes, obrigado e boa noite. Ouvinte, papo reto.